Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez, mais um domingo em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E desde já queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder entrar em seu lar. A você que neste momento está nos acompanhando através das redes sociais, aproveite este momento, dê uma paradinha aí, compartilhe este link nos grupos de WhatsApp de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã aprendendo a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos concluindo o nosso trimestre abençoado, onde estivemos estudando sobre a doutrina da igreja e hoje estaremos encerrando com chave de ouro a lição de número 13. Mas queremos neste momento aproveitar e agradecer a você, meu irmão, minha irmã da terceira idade, os nossos irmãos que todos os domingos estão nos acompanhando. Deus continue abençoando a cada um de vocês e receba aí aquele abraço assim, olha, abre os braços e receba aquele abraço bem gostoso assim, ó, pastor Ailton, da irmã Judite. E Deus continue abençoando vocês, lhes dando saúde, força, vigor para cada dia mais estarem servindo ao Senhor como tem servido com alegria e fidelidade. Vamos orar ao Senhor neste momento, pedir a Ele a sua bênção sobre o nosso culto, sobre a nossa escola dominical. Se você puder fechar seus olhos, feche conosco e ore em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui nesta manhã para juntos te adorarmos na beleza de tua santidade e aprendermos a tua santa e gloriosa palavra. Nós queremos pedir uma bênção em favor de todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um dos teus filhos. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, fala aos nossos corações nesta manhã por meio da tua santa e gloriosa palavra, ó Deus. Continua abençoando o nosso pastor presidente, a todas as direções de EBDs, Senhor, corpo docente, corpo discente, Senhor, evangelista Sonivaldo e toda a equipe da Rede Brasil. Continua estendendo as tuas mãos, fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos agora adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Se você tem uma harpa, abra sua harpa. Se não tem problema. Nós estaremos colocando a letra do hino em sua tela para que você possa nos acompanhar. Vamos nesse momento convidar o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. A paz do Senhor para todos, que bênção, que felicidade poder louvar ao Senhor com os irmãos. Queremos agradecer a oportunidade ao escalado desta manhã. Muito obrigado. Vamos louvar juntos com muita alegria ao Senhor. São hinos sugeridos na lição e são hinos de entrega, são uma oração. Então, neste momento, vamos orar cantando. Hino de número 5, Ó desce fogo santo. Glória a Deus. Fale assim. Espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Aleluia! Eu tudo a Deus consagro em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou
teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Peça isso. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia, glória a Deus. Vamos, irmãos, com muita alegria ainda louvar ao Senhor com mais outro hino. É o hino de número 553 da nossa harpa cristã. Se você chegou agora, estamos louvando ao Senhor. Aleluia. Ó Pai, o Santo Espírito. Glória a Deus. Ore assim. Ó Pai, o Santo Espírito, pedimos, vem nos dar, para que Ele venha já o seu poder nos outorgar. Convença-nos de todo mal, console os corações, ampare-nos a fé em meio à dor e às aflições. Habite nossos corações, para sermos templos teus. Opere conversão e redenção, ó nosso Deus. Amém. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a última lição de nosso trimestre, que já está deixando saudades. Estaremos estudando a lição de número 13, que tem como título O Poder de Deus na Missão da Igreja. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A verdade prática nos diz que o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título A Doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. O segundo tópico, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. E o terceiro tópico, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículos do 1 ao 4. Se você não tem a lição ou nenhum exemplar das Escrituras, não tem problema, nós estaremos colocando o texto em sua tela para que você possa nos acompanhar. Atos capítulo 13, versículo 1 nos diz o seguinte:
Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor e pedir a Ele a sua bênção sobre a exposição da sua palavra nesta manhã, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Se puder neste momento fechar seus olhos, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. E queremos te pedir uma bênção em favor, Senhor, da exposição de tua palavra. Vem falar aos nossos corações, ó Senhor, tu sabes o que precisamos aprender através desta lição nesta manhã. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção de seu trabalho. Vamos neste momento convidar o auxiliar e professor Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor e queremos nesse momento revelar nossa alegria, nossa satisfação de estarmos aqui, na casa de Deus, de estarmos na Escola Bíblica Dominical nessa manhã de domingo, para participar de mais uma lição. E querido irmão em Cristo Jesus, nós chegamos num momento muito bom do nosso culto, que é um momento também de adoração. Porque você já percebeu, um culto começa assim, louvores, leitura da palavra, e daqui a pouco vai ter a exposição da palavra de Deus, que com certeza o Santo Espírito de Deus, ele irá falar aos nossos corações. Mas também no culto tem um momento da oferta, momento do ofertório. E lembre de uma coisa, ofertar também é um ato de adoração a Deus. Dar o dízimo também é um ato de adoração a Deus. Então, se você, querido irmão em Cristo Jesus, se pode fazer esse trabalho, faça com amor, faça com coração voluntário, faça para Deus, faça numa atitude de adoração e atitude de agradecimento. E eu quero ler um texto bíblico com você nessa manhã de domingo, um texto conhecido, lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 14 e o versículo 22. Um texto bíblico que fala sobre dízimos. E olhe que é bíblico. Diz assim a palavra de Deus: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. É uma determinação bíblica no Antigo Testamento, é uma determinação do Novo Testamento. A Bíblia fala dos dízimos e fala da oferta como sendo uma prática, mas que seja uma prática de adoração, seja uma prática de agradecimento. Então, querido irmão, se você pode fazer esse trabalho, faça com muito amor, faça com muita dedicação. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você, você que está em outro estado, você que está em outro país, nós temos muitas pessoas que estão em outros países, que nesse momento participam da Escola Bíblica Dominical, mas que também quer ofertar. Então você pode fazer isso nessa manhã de domingo e vai aparecer agora na tela o Pix da igreja. Está aí o Pix, nada mais é do que o CNPJ da Assembleia de Deus. Eu vou repetir para você, ou melhor, eu vou ler para você, 10 632 404 1000 ao contrário, dígito de número 51. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você nessa manhã pode dar seu dízimo, você nessa manhã pode dar sua oferta, você pode até pagar o seu voto, você pode contribuir também para o sistema de comunicação da igreja. Então, depende da natureza
e do que o seu coração está disposto nesse momento a ofertar. Você está vendo as contas da igreja que está aparecendo aqui do meu lado. E eu quero convidá-lo nesse momento, depois disso tudo, da leitura da palavra de Deus, para nós realizarmos uma oração. Uma oração, em primeiro lugar, oração de agradecimento. Agradeça pela vida, agradeça pelo pão que chega na sua mesa, agradeça pelo seu trabalho. Ah, mas eu estou falando para pessoas que estão desempregadas. Agradeça, porque Deus está lhe dando a oportunidade de estar vivo. E vamos aproveitar nessa oração, colocar também em evidência, falar diante de Deus, aquela pessoa que está desempregado, que está precisando de uma porta de trabalho. Deus é o dono de todas as empresas e Ele pode abrir uma porta de trabalho para você e depois você está aqui também ofertando e contribuindo com a casa de Deus. Quero convidá-lo nessa manhã de domingo. Vamos orar, agradecendo e pedir para Jesus abrir porta de trabalho. Chegue diante de Deus com fé, com alegria, com satisfação. Deus pode fazer tudo. Oremos nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Senhor da glória, recebe, ó Pai, a nossa adoração, que nesse momento se faz representar através dos dízimos, através das ofertas. Teus servos que nesse momento estão contribuindo, que a Tua mão santa, a Tua mão poderosa, meu Deus, possa estar estendida sobre cada família. Recebe como um cheiro suave, como oferta de cheiro suave diante de Ti. Senhor, usa de misericórdia com esse chefe de família que está desempregado, com esse pai, com essa mãe, com esse filho que está desempregado, esse homem que está pedindo uma porta de trabalho. Estenda a Tua mão santa, da força, da graça, ajuda, abra as portas. Assim nós te pedimos, porque nós cremos que Tu podes fazer tudo e todas as coisas. Pai eterno, que a Tua mão poderosa esteja estendida no nome santo e poderoso de Jesus e recebe os nossos agradecimentos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, participando da Escola Bíblica Dominical, participando desse culto que acontece na sua casa e vamos aproveitar o momento. O pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com um dos seus hinos. Amém, meus amados, vamos louvar o Senhor. Hino de número 577, em fervente oração. Louve com toda a sua alma e faça essa oração conosco também. Glória a Deus. Aleluia. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Aleluia! Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Cante! Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém,
sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Abra o coração, exclame isso. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos concluindo o nosso trimestre, hoje estudando a lição de número 13, que tem como título Poder de Deus na Missão da Igreja. Este trimestre nós estivemos estudando sobre a doutrina da igreja e só a título de revisão, de revisão de conteúdo, nós estudamos na lição 1 sobre a origem da igreja, na lição 2, imagens bíblicas da igreja, na lição 3, a natureza da igreja, lição 4, a igreja e o reino de Deus, lição 5, a missão da igreja de Cristo, na lição 6, a igreja, organismo e organização, na lição 7, o ministério da igreja, na lição 8, aprendemos sobre disciplina na igreja, lição 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Na lição 11, o culto da igreja cristã. Lição 12, o papel da pregação no culto. E hoje nós estamos concluindo o currículo desse trimestre, da lição sobre a doutrina da igreja, com a lição 13, que tem como título o poder de Deus na missão da igreja. Essa lição, especificamente, ela vai tratar da ação do Espírito Santo na igreja de Cristo. É bom compreendermos, queridos irmãos, que embora que estejamos estudando a lição sobre a doutrina da igreja, mas essa doutrina, ela está interligada com todas as demais doutrinas. Nós não temos como falar da doutrina da igreja sem falar da doutrina de Cristo. Não temos como falar da doutrina da igreja sem falar da doutrina de Deus. Não temos como falar da doutrina da igreja sem falarmos da doutrina do pecado e assim sucessivamente. Então não temos como abordar a doutrina da igreja e a igreja como aquela que recebeu a grande comissão de cumprir o propósito de levar a mensagem a todos os cantos da terra, sem compreendermos a ação do Espírito Santo nesta igreja. Então é nesta ênfase que a lição de hoje estará trabalhando e fechando com chave de ouro, que não há nada mais importante, não há nada mais relevante do que terminar uma lição que fala sobre a doutrina da igreja, falando da ação do Espírito Santo nesta igreja. Porque o Espírito Santo, ele é a força motriz, como diz a nossa verdade prática. Ele é a força motriz que leva a igreja a cumprir o seu propósito. Inicialmente, nós sabemos que a igreja não teria como cumprir o seu propósito sem que antes recebesse a virtude do Espírito Santo, que era a promessa do Senhor Jesus Cristo, que foi cumprido lá em Atos, no capítulo 2. Aliás, em Atos, capítulo 2, nós estudamos também nesse trimestre, que foi lá que a igreja foi inaugurada. O Espírito Santo desceu sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a promessa do Senhor
que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E especificamente o Senhor Jesus, ao falar em Atos 1:8, de que ficassem em Jerusalém, porque eles receberiam a virtude do Espírito Santo que viriam sobre eles para que eles cumprissem o papel de serem testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos agora para a introdução de nossa lição. Vamos para a introdução, por favor, coloque em tela. A introdução nos diz o seguinte: nesta lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim, demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre a sua vocação. Queridos irmãos, antes de entrarmos no primeiro tópico, eu queria fazer aqui duas ponderações com relação a esta lição. Primeira ponderação que nós gostaríamos de fazer com relação à nossa verdade prática. Eu queria que, por favor, colocasse em tela a verdade prática. A verdade prática nos diz o seguinte: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Vale aqui fazer um adendo com relação ao que o autor está colocando aqui como verdade prática. Em nenhum momento o autor está negando a pessoalidade ou o Espírito Santo como um ser pessoal. O autor não está dizendo que o Espírito Santo não seja uma pessoa, porque aqui no texto diz que ele é uma força, ele é a força motriz. É claro que quando se fala que o Espírito Santo é uma força motriz, está se usando o termo num sentido metafórico, com o objetivo de informar que o Espírito Santo é aquele que move a igreja, é aquele que impulsiona a igreja a cumprir o seu propósito. E é importante que façamos esta observação, porque existe aí fora um grupo heterodoxo que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Entretanto, esta afirmação é uma verdade estranha à própria Escritura, até porque o texto base de nossa lição hoje, que é Atos, capítulo 13, versículos 1 ao 4, nos mostra o Espírito Santo dizendo: separai a mim, a Barnabé e a Saulo para uma obra que os tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo falando, o Espírito Santo decidindo e o Espírito Santo vocacionando. Então, nós temos aí, pelo menos esses três atributos que são revelados em Atos 13 acerca do Espírito Santo. Ele fala, ele é uma pessoa, por isso fala, ele é uma pessoa, por isso decide, e ele é uma pessoa, por isso vocaciona para o santo ministério. Então, é importante que se esclareça de que quando o autor fala que o Espírito Santo é a força motriz, ele está na linha de compreensão de que o Espírito Santo é que move a igreja a cumprir o seu propósito. Isso é tão verdade que na introdução de nossa lição, a introdução que nós lemos agora há pouco, mostra que o Espírito Santo não só move a igreja, mas os dons, tanto o batismo no Espírito Santo como os dons espirituais, eles são contemporâneos. Não há em nenhum lugar na Escritura, nenhum texto que aponte que o derramamento do Espírito de Atos 2 tenha ficado circunscrito apenas a Atos 2. E na contramão dessa compreensão de que esse movimento, esse derramamento foi ocasionado apenas na igreja do primeiro século, porque estava começando, nós vemos lá em 1 Coríntios no capítulo 14,
Veja o que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 14. Ele diz o seguinte: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. O apóstolo Paulo nos deixa claro de que esses dons deveriam ser buscados, esses dons deveriam ser perseguidos. Lá a igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo nos diz que eles não deveriam proibir de profetizar, não deveriam proibir de falar línguas, porque estariam apagando o Espírito Santo. O Espírito Santo estaria sendo apagado. Então vale destacar de que essa ideia de que houve uma cessação dos dons, tanto dos dons como dos sinais e maravilhas, que essa verdade ficou circunscrita, ou essas operações ficaram circunscritas apenas ao primeiro século, é um pensamento estranho às Escrituras. Até porque nós teríamos grandes dificuldades de entender o que de fato foi só para a igreja do primeiro século e o que é de fato para a igreja hoje. Qual o critério hermenêutico que nós utilizaríamos para dizer, olha, esse texto só foi para a igreja do primeiro século, esse texto é para nós hoje? Considerando que Paulo está escrevendo para uma igreja, pode-se dizer, a igreja mais pentecostal do primeiro século, que é a igreja de Corinto. Paulo deixa claro lá em 1 Coríntios 1, Paulo diz, vocês têm todos os dons, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa claro e estimula a igreja não só a seguir o amor, mas também buscar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Paulo deixa claro que não existe um antagonismo entre fruto e dons espirituais. Paulo deixa claro que são verdades que coexistem, são verdades que devem ser experimentadas pela igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela deve produzir frutos, porque o mesmo Espírito que produz fruto na igreja é o mesmo Espírito que opera os dons e os serviços na igreja. Não há nenhuma contradição. Na verdade, o que a igreja do primeiro século experimentou, a igreja ao redor do mundo, em todo momento da história, também pôde experimentar. Só não experimenta, de fato, a experiência do Pentecostes, ou o falar em línguas, ou os dons, ou o batismo no Espírito Santo, como evidência inicial, ou como prova inicial, a evidência inicial física, ou falar em línguas, quem de fato, por uma questão de interpretação, acabou abandonando a busca desses dons. Mas vale destacar o seguinte, e aqui nós queremos mencionar uma frase do pastor Ezequias Soares, que em uma escola bíblica de obreiros, aqui no Templo Central, uma certa EBO, ele diz o seguinte, abre aspas, a igreja do Senhor Jesus Cristo já nasceu pentecostal, fecha aspas. Então, os apóstolos falaram línguas. Se na história da igreja, alguma igreja deixou de falar em línguas ou abandonaram por questões de interpretações pessoais, esta benesse que o Espírito Santo promove em sua igreja, o problema é exclusivamente de ordem antropológica, ou seja, o homem é que decidiu não beber desta fonte maravilhosa que foi distribuída por Deus lá no Pentecostes e que está à disposição da igreja do Senhor. Vamos voltar aqui à nossa lição, para o primeiro tópico de nossa lição, a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. O subtópico 1 nos diz o seguinte, um ensino revelado nos escritos de Lucas. Eles, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa.
Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como o poder do alto. Vamos lá, Lucas capítulo 24, versículo 49, vamos ler rapidinho. Texto bastante importante, Lucas 24 e 49. Veja o que o evangelista Lucas nos diz. Vamos ler o 48. 48 diz assim: vocês são testemunha destas coisas. 49. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, queridos irmãos, o evangelista Lucas, aliás, uma curiosidade, o evangelista Lucas é o único escritor do Novo Testamento que não é judeu, que é gentio. E veja que privilégio Deus deu a Lucas. Deu a Lucas o privilégio de escrever um evangelho e deu a Lucas o privilégio de escrever a história da igreja. E o que nós vemos como característica forte nesses dois livros, que é chamado Lucas Atos, é a ênfase que Lucas dá na ação do Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, ele mostra o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. E no livro de Atos, ele mostra a ação do Espírito Santo no ministério da igreja ou na igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante compreender porque algumas pessoas, por não compreenderem ou por não entenderem a humanidade de Cristo, acham que o que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, tudo ele fazia utilizando os seus atributos divinos, ele fazendo por sua natureza, se apoderando de sua natureza divina. Isso, aliás, vai na contramão do princípio do esvaziamento de Filipenses, no capítulo 2, que Paulo escrevendo ali, nós temos ali o princípio do esvaziamento, um momento do esvaziamento de Cristo. Paulo diz assim: pois ele mesmo sendo Deus, não usou de usurpação o ser igual a Deus. Isso aqui já é suficiente. Mesmo sendo, não usou usurpação o ser igual. Ok? Então isso quer dizer na prática que, claro, ele não deixou de ser Deus. Algumas pessoas até entendem, não, ele ao se humanizar, ele deixou de ser Deus. Não, ele não deixou de ser Deus. Ele apenas abriu mão de suas prerrogativas divinas, continuou sendo Deus, abriu mão de suas prerrogativas divinas para se submeter à vontade do Pai. E a ação do Espírito Santo sobre seu ministério é que foi o grande diferencial. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, que nós vamos ler daqui a alguns instantes. Vamos lá para o subtópico 2 de nossa lição. Tópico 1, subtópico 2. Diz o seguinte: o enchimento do Espírito como experiência necessária. Ele diz: o Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Lucas 3, 21 e 22. Nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer o ministério. Então, se você puder, abra aí a sua Bíblia. Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Vamos conferir essas passagens bíblicas. É importante estar conferindo essas passagens. Se você não está com um texto bíblico aí próximo de você, não tem problema, anote. Se você não tem a revista, anote aí e depois você confere em sua Bíblia. Primeiro, Lucas 3, 21 e 22 diz o seguinte: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba.
e do céu veio uma voz que dizia: esse é meu filho amado, em você me agrado. Nós temos aí o texto de Lucas ainda, capítulo 4, versículo 14. Veja o que o texto nos diz, 4 e 14. Então Jesus, no poder do Espírito, veja, então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Veja o versículo 18 agora. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas ainda registra a ação do Espírito Santo sobre o ministério de Jesus em Lucas, no capítulo 5, no versículo 17, que diz o seguinte: e aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e acharam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E veja o que aqui Lucas diz: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Querido irmão, deixa claro aqui, Lucas deixa claro de que o ministério do Senhor Jesus foi marcado pela ação do Espírito Santo. E só uma observação, talvez você esteja lendo aí no texto da sua Bíblia e, pastor, está um pouquinho diferente a sua da minha, mas não tem problema, porque eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada e é possível que a sua versão aí seja a corrigida, por isso dá uma diferençazinha, mas em suma elas dizem a mesma coisa. E o que elas dizem, pelos textos que nós lemos, ressaltam a ação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Mas Lucas não só tratou isso, da ação do Espírito Santo no ministério de Jesus em Lucas. Veja o que Lucas nos diz no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 38. Isso é um texto emblemático que mostra a ação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Olha o que ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Veja, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Veja a ação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E aí ele continua dizendo: Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Veja que coisa interessante. O texto diz, primeiro, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ungiu como? Com o Espírito Santo. E Jesus andava fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Aí o texto diz, por quê? Porque Deus era com ele. Observe, a ação do Espírito sobre o ministério de Jesus. O texto não diz que ele saiu curando os oprimidos do diabo porque ele era Deus. Ao contrário, são lembrados que eu falei da humanidade de Jesus. Jesus tinha que ser 100% homem. Então, ao ser 100% homem, ele se submeteu ao Pai, à vontade do Pai. E o Pai ungiu com o Espírito Santo e com poder. E aí o texto diz, ele andou curando, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Aí o texto diz, porque Deus era com ele, ou seja, a ação de Deus sobre o ministério de Jesus. Vamos agora para o terceiro subtópico de nossa lição. Terceiro subtópico de nossa lição.
No segundo subtópico, nós falamos sobre o enchimento do Espírito como uma experiência necessária. Agora vamos ao terceiro subtópico, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. O texto nos diz o seguinte: se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, não subjetivo. Ela podia ser vista e ouvida. Vamos ler aqui o texto de Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 32. Atos capítulo 5, versículo 32. E diz o seguinte: e nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Ou seja, mostra que essa experiência da ação do Espírito Santo na igreja era uma experiência, não era subjetiva, era uma experiência concreta. A experiência da ação do Espírito Santo no ministério de Jesus não era subjetivo, era uma experiência concreta, como nós já provamos aqui a partir de textos bíblicos. E ao olharmos o texto, por exemplo, de Atos capítulo 2, vamos agora para o texto de Atos 2, versículo 4, diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que é interessante nesse texto é que mostra que, primeiro, ali os apóstolos estavam sobre uma ação sobrenatural. Porque o texto diz: eles falaram em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, as línguas que eles falavam não eram produto do seu intelecto, não eram produto de seu aprendizado, não eram produto do seu contato com outra cultura e em decorrência disso tenham aprendido. Ao contrário, o texto deixa claro que era o Espírito e somente o Espírito que proporcionava o falar em línguas. Ou seja, se eu quisesse agora falar em línguas, eu não falaria. Se poderia alguém inventar como as pessoas aí fora inventam. Existem até, por incrível que pareça, e não se escandalize, existem até lugares aí fora que oferecem cursos de línguas estranhas. Mas isso vai na contramão do entendimento das Escrituras, porque a Bíblia diz que era conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqueles que são usados pelos dons espirituais, eles não usam os dons ao seu bel prazer. Os dons não estão sujeitos à sua vontade. Ele é um instrumento através do qual o Espírito Santo opera, mas a vontade é do Espírito. É o Espírito que atua tudo em todos, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12. Ainda que alguém seja usado em profecia pelo Espírito Santo, o Espírito Santo só falará quando o Espírito Santo quiser falar, não adianta. Aquele que é usado em profecia não vai em nenhum momento, ele pode até por si só criar uma profecia, inventar uma profecia de sua cabeça, mas o Espírito Santo é quem ativa. O Espírito Santo é a força motriz, é a mola propulsora. Nada ocorre no que diz respeito aos dons espirituais no seio da igreja ou em meio à sociedade sem que haja a vontade soberana do Espírito Santo atuando e movendo a igreja. Então, o derramamento do Espírito Santo em Atos 2 é experimentado ao longo de toda a história
da igreja ali do primeiro século. E os textos registram que a igreja de fato experimentou. E sempre foi a ação do Espírito Santo. Então dizer que o batismo no Espírito Santo como evidência de línguas foi algo que ficou lá para trás, foi algo que ficou lá no primeiro século, porque Deus só quis fazer isso no primeiro século para servir de mola propulsora do crescimento da igreja cristã, é no mínimo uma simplicidade hermenêutica descabida, porque o texto bíblico, o texto que eu citei aqui, Atos, 1 Coríntios 14, mostra Paulo estimulando a igreja. Paulo diz, não proibais de falar línguas. Paulo diz, busque os dons espirituais, principalmente o de profetizar, porque o de profetizar, ele promove edificação para a igreja. Outros só promove edificação de si mesmo, mas aquele que profetiza promove edificação para a igreja. Então, queridos irmãos, sem esse revestimento de poder, sem essa ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós não poderíamos fazer o que fazemos para o reino de Deus. Porque quando nós somos chamados para o reino de Deus, somos chamados por Deus para cumprir o propósito para o qual Ele nos designou, nós nos sentimos indignos, nós nos sentimos incapazes. Por quê? Porque Deus está nos chamando para atuar na esfera espiritual. Deus está nos chamando para atuar no campo espiritual. E no campo espiritual, só com ferramentas espirituais. E estas ferramentas, quem proporciona ou quem distribui à igreja é o Espírito Santo. Então, voltamos aqui para o terceiro tópico ainda de nossa lição. Nós lemos aí Atos 5:32 e ainda continua dizendo o seguinte: havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para as que presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre todos os demais. Quero falar em línguas desconhecidas. Vamos ler aí Atos capítulo 11, versículo 14 ao 17. Atos 11, estamos na escola dominical, estamos na maior escola de ensino teológico do mundo, então precisamos ler a Bíblia, fazer como o nosso pastor diz, não, abra a Bíblia, irmão, leia a Bíblia. Vamos lá, Atos 11, 15 ao 17, que diz o seguinte: quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Versículo 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também os gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Observe, o texto deixa claro a ação do Espírito Santo ali descendo sobre o povo, sendo batizados no Espírito Santo. O texto está expresso aí, receberam na verdade o batismo no Espírito Santo, e cita até o texto lá de Mateus 3,11, e aí nós temos o falar em línguas como uma das maiores evidências no Novo Testamento da ação do Espírito Santo na igreja. Nós já citamos aqui Atos 2 e 4, mas vamos ler agora Atos 10, 44 a 46. Atos 10, 44 e 46, que diz o seguinte: enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se,
porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito Santo? Versículo 48, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então nós temos aqui a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo batizando, Jesus batizando no Espírito Santo, e ao mesmo tempo aqui nós temos um relato de Atos dos Apóstolos, mostrando também o batismo em águas. Vamos para o quarto subtópico de nossa lição. Vamos lá, quarto subtópico de nossa lição, a doutrina pentecostal clássica. Pentecostal clássica. Nos diz o seguinte: desde seus primórdios, a doutrina pentecostal afirma que o falar em línguas desconhecidas é a evidência física e inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação de línguas está presente. Em todas elas, chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar outras línguas. E aí nós temos as referências. Até mesmo a narrativa de Atos 8, 14 a 25, onde não há menção da ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali. Atos 8, 18 e Atos 9, 17. Assim, estudiosos do livro de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz da expressão batismo no Espírito ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. Ok? Então nós não temos como negar e não há argumento que se sustente em informar de que o batismo no Espírito Santo não é em nenhum momento isso que os pentecostais dizem, que é a evidência inicial de falar em línguas. Algumas pessoas defendem até que o batismo no Espírito Santo é ter o Espírito Santo, e aí vai na contramão até da própria cronologia bíblica, porque se eu disser que o batismo no Espírito Santo é ter o Espírito Santo, então eu tenho que admitir que nenhum dos apóstolos lá em Atos capítulo 2 ainda tinham o Espírito Santo. E considerando que em João Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, então nós temos aí um choque de informações consideráveis. Então é importante entender que o batismo no Espírito Santo é uma experiência pós-conversão. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nos rendemos a Cristo, somos regenerados por Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Agora, o batismo no Espírito Santo é uma experiência pós-conversão. Vamos agora caminhar para o nosso segundo tópico de nossa lição. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. O texto nos diz o seguinte: no livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sobre diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito Santo capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Isso é fato porque nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, Deus levantando pescadores, levantando homens iletrados para pregarem a palavra, e o Deus que chama é o Deus que capacita para o chamado. Paulo, mesmo com todo aquele lastro cultural, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, Paulo diz: não que eu pense alguma coisa de mim mesmo, mas Paulo diz: mas a minha capacidade ela vem de Deus, que me escolheu e me pôs no ministério. Até Paulo admite que a capacidade dele para exercer atividade ministerial ou estar no ministério era uma ação do Espírito Santo sobre a sua vida. No subtópico 2, fala de pessoas simples, capacitadas pelo Espírito Santo. E aí nos diz o seguinte: vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos sobre aquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo.
Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Ou seja, para Deus não importa. Deus, quando quer usar, Ele não pergunta qual a família, qual o nome de sua família. Deus não pergunta qual o status social. Deus não pergunta qual a sua formação acadêmica. O que Deus quer são servos que se disponham, coloquem o seu coração à disposição dele para servi-lo. O que Deus quer são pessoas que se prostrem diante deles e digam: Senhor, eu não tenho nada. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu nada tenho, nada sou, eu nada possuo. Mas contigo, Senhor, eu tenho tudo. Tu és o tudo da minha vida. Dizer como Deus disse à tribo, aos levitas, né? Deus disse: olha, vocês não terão herança no meio do povo, mas eu, Senhor, serei a vossa herança. O Senhor é a nossa herança. E quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, Deus tem te chamado para o trabalho na sua casa, para o serviço cristão. Deus quer te usar com essas ferramentas que Ele tem te dado. Não importa, assim como Deus chamou um pescador, um homem iletrado como Pedro, Ele também chamou um homem capacitado no campo de vista do campo acadêmico como o apóstolo Paulo, como Moisés. Para Deus isso não é condição. A condição para Deus é quando colocamos os nossos corações, a nossa vida plenamente no seu altar para o servi-lo, para o servir com amor, com carinho e com dedicação. Subtópico 3 de nossa lição: capacitando a igreja. Ele diz: no contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes. Nesse sentido, conforme o texto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor. Atos 2:47. Portanto, o crescimento da igreja em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Vamos ler rapidamente Atos 9:31. Atos 9:31, veja o que o texto nos diz. Assim a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em números. Ou seja, a igreja, ela é capacitada pelo Espírito Santo. Não só Deus capacita testemunhas, não só capacita individualmente as pessoas mais simples, mas Ele capacita a sua igreja para o exercício ministerial. Então vamos para o terceiro tópico de nossa lição e último, estamos caminhando para o final. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. E aí nós temos aqui o comentário do capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, que narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. E aqui nós comentamos aqui, irmãos, que o Espírito Santo ele aparece justamente nesse capítulo, não só falando à igreja, mostra que ele é Senhor sobre a igreja, ele está no governo, está administrando a igreja, mas também ele está decidindo, disse o Espírito Santo, separai a Barnabé e a Saulo. O Espírito Santo separando para o ministério, para uma obra que os tenham chamado, ou seja, o Deus que chamou
é o Deus que capacitou, é o Deus que disse aos líderes da igreja e à igreja local: esses 2 homens são os homens que eu quero para cumprir o meu propósito aqui na terra. Então, a igreja é a agência de Deus aqui na terra para o envio de missionários. Nós entendemos que existem agências missionárias que devem trabalhar no apoio às igrejas locais, porque foi para isso que estas agências elas foram criadas, como suporte de apoio, como apoio às igrejas locais, porque é dado à igreja, não às agências missionárias, enviar missionários. A igreja do Senhor recebe esta missão e esta comissão de poder enviar para todos os povos aqueles a quem o Espírito Santo delibera, a quem o Espírito Santo revela, a quem o Espírito Santo orienta no seio da igreja. Isso mostra, queridos irmãos, uma outra coisa é que o apóstolo Paulo estava debaixo do governo da igreja do primeiro século. Diferentemente do que algumas pessoas dizem aí fora, de que Paulo era itinerante, Paulo estava debaixo da vontade dele mesmo, não se submetia a igreja nenhuma, ao contrário. Aqui o fato é que Paulo estava não só debaixo da autoridade do Espírito, mas debaixo da autoridade da igreja. Tanto que em Gálatas 2:9, ele vai dizer que quando Tiago, Cefas e João reconheceram o dom que Deus o havia dado, impuseram sobre ele as mãos e os enviaram para o campo missionário. Isso mostra que o capítulo 13 de Atos é uma síntese de como o Espírito Santo atuava no primeiro século e também como o Espírito Santo deve atuar na igreja hoje. E para concluir, nós temos aqui a estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Atos 16, 6 e 7. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Então, é preciso que tenhamos sensibilidade e compreender que o Espírito Santo, sem a igreja, não conseguirá cumprir o seu propósito, sem a ação do Espírito Santo. Veja aqui da igreja do primeiro século, como o Espírito Santo traçava as estratégias, como o Espírito Santo comandava no seu governo soberano a igreja do Senhor. Veja aqui que Paulo e Barnabé foram impedidos de pregar na Ásia e Bitínia, mas impedidos por quem? Pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo tinha um outro projeto especial. Então, não tem como falar da igreja, a doutrina da igreja, sem que essa doutrina venha acompanhada da compreensão da ação do Espírito Santo na igreja não só do primeiro século, mas da igreja em toda a história. E para concluirmos, nós queremos pedir aqui a conclusão, colocar a conclusão. Estamos já encerrando a nossa lição desse trimestre com o seguinte texto. Encerramos esta lição e, consequentemente, este trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Então, queridos, que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus, que possamos guardar todos os princípios que foram ensinados aqui através da palavra do Senhor e que no próximo trimestre possamos estar juntos novamente aprendendo a palavra do Senhor.
Vamos neste momento orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concedeu nesta manhã de estarmos em Sua presença aprendendo a Sua palavra e concluindo mais um trimestre. Muitos iniciaram um trimestre, mas não concluíram, porque já estão com o nosso Pai Celestial. E nós estamos aqui, ainda nessa jornada, nesta caminhada, aguardando aquele dia onde estaremos de volta ao nosso lar. Porque aqui nesta terra nós somos só peregrinos e forasteiros. Nós não somos daqui, mas aguardamos tão somente a bem-aventurada esperança se manifestar para um dia estarmos com Ele por toda a eternidade. Oremos nesse momento em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te render graças, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que nos concedeste de estarmos aqui nesta manhã aprendendo a Tua palavra. Queremos Te agradecer porque estamos encerrando mais um trimestre para a glória do Teu nome, Senhor. Te agradecendo pelo privilégio que nos deste, Senhor, de podermos aprender durante todo este trimestre, Senhor, a Tua palavra. E queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor de todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação. Que o Teu Espírito Santo esteja visitando os Teus filhos, Senhor. Estejam fortalecendo, Senhor, esteja fortalecendo, esteja dando graça, força, Senhor. Ó Senhor, que neste novo trimestre que se inicia, ó Pai, na próxima semana, a Tua mão de Deus continue estendida sobre cada um, nos ajudando, nos fortalecendo, ó Deus. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continua dando força, graça ao Teu filho, Senhor, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de comunicação. Ajuda os Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, no próximo domingo estaremos aqui reunidos neste mesmo horário e aguardamos você, não só você, mas também toda a sua família para estar conosco aqui. Estaremos iniciando mais um trimestre, um tema, não vou dizer não, no próximo domingo esteja aqui conosco e nós estaremos apresentando o tema do próximo trimestre que será tão abençoador como foi o tema do trimestre, desse trimestre que estamos concluindo. E que Deus lhe abençoe, não desligue aí a sua TV, tem uma programação toda especial na Rede Brasil. A Rede Brasil, a programação foi preparada exclusivamente para você, para promover a sua edificação e crescimento espiritual. Fique ligadinho aí, que Deus continuará falando ao seu coração. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.